Capítulo 1. Eu aguardo um pouquinho os irmãos acharem. Depois de Lucas. Dá aqui na mão. Eu estava sentada ali, eu falava com Deus, falava, Senhor, eu não sabia que eu ia pregar a sua palavra hoje, mas onde eu vou falar, Senhor, com o teu povo? E o Senhor levou eu me lembrar quando ele disse para Jeremias, abre a tua boca que eu a encherei. Então é assim, dessa maneira na nossa vida também, amém? Amém. São João. Amém. Amém. Oi? São João o quê? Evangelho de João 1. João primeiro. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos crescem. Ele mesmo não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus. E o verbo se tornou carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é antes de mim, porque já existia primeiro do que eu. Todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto ao Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém lhes enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou, disse abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? És Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe finalmente, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes sobre ti mesmo? E ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que haviam sido enviados eram dos fariseus. E eles lhe perguntaram, então, por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias e nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis. Ele vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Sentais glorificando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nesta noite. Diz a palavra do Senhor que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz a palavra do Senhor. Que todas as coisas do mundo foram feitas por intermédio do Senhor. E que a luz, ela brilha nas trevas e as trevas não prevalecem sobre a luz. E ele veio como testemunha, diz a palavra do Senhor, para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio de todos o crescem. O que diz a palavra do Senhor nesta noite para mim e para você, é que o Senhor, aleluia, ele era o verbo, ele era Deus. E ele veio aqui no mundo
para salvar, para estar junto conosco, para salvar a humanidade, para estar diante da humanidade. E diz a palavra do Senhor que a luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre a luz. Se você apagar tudo isso daqui, vai ficar escuro. E se você pegar uma pequena lampadinha, que seja por menorzinha que seja, aleluia, e colocar no meio do escuro, ela vai prevalecer, ela vai clarear o quarto todo, ela vai clarear o quintal todo, apenas uma luzinha. Porque a luz, ela tem que brilhar nas trevas, aleluia. Ela tem que vencer a treva, diz o Senhor. A luz do Senhor na minha e na tua vida, ela tem que ser mais forte do que a treva. Você tem que ser, aleluia, mais forte do que o teu problema. Porque o Senhor, aleluia, Ele é conosco. E se Ele é conosco, aleluia, diz a palavra do Senhor, o que o homem tem que temer nada. Porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Nós não temos nada, mas o Senhor, Ele é tudo. Na nossa vida, Ele tem tudo. Aquele que tem Jesus Cristo na vida dele, no caminho dele, ele tem tudo. Aleluia. Mesmo que não tenha dinheiro no banco, mesmo que não tenha, aleluia, uma casa própria, uma casa bonita, mesmo que não tenha, aleluia, um salário fixo, mesmo que não tenha roupas finas, mas ele tem que Jesus, ele tem tudo na vida dele ou dela. Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus dobrar o joelho, aleluia, ele clama, ele pede, ele glória e o Senhor responde. Então, se é desta maneira a palavra do Senhor diz para nós, então por que não obedecer ao Senhor? Porque, aleluia, é tão difícil obedecer a Deus, porque é tão difícil viver no caminho do Senhor. Diante de Deus. Porque é difícil. Mas não é impossível, diz a palavra do Senhor. É difícil, mas não é impossível. Nós não podemos pregar sua bênção. Nós não podemos pregar que é muito fácil, não. Porque nós temos que pregar a parte difícil, o espinho também. Para que quando vem o dia do espinho, ninguém se desvie da palavra do Senhor, do caminho do Senhor. Porque se nós ficarmos pregando bênção, é muito fácil. Mas também tem espinhos para chegar no céu. Tem dois caminhos, diz a Bíblia. Diz a palavra do Senhor. Tem o caminho estreito e o caminho largo. É nós que escolhemos aonde nós queremos trilhar. O caminho estreito é o caminho apertado, mas é o caminho que conduz ao céu. É o caminho que vai nos levar diante do trono do Senhor. É o caminho que vai levar diante do Deus que lá na cruz do Calvário morreu, de braço aberto. É o caminho apertado, diz o Senhor. Aleluia. Não podemos pregar caminho largo, não. Não podemos pregar facilidade para os crentes, para que as pessoas que ouvem. Porque naquele grande dia, aquele que prega somente bênção e facilidade, vai responder diante do Senhor por aquelas almas que se desviaram, por aqueles que pararam no meio do caminho, por alguma adversidade, por algum espinho. É como eu sempre digo, a rosa ela é uma linda flor, mas para chegarmos à rosa, primeiro nós temos que passar pelos espinhos. Nós temos que ver os espinhos no caule e depois sai a rosa na ponta daquele caule espinhoso. Então a vida do cristão ela é assim também. Tem os espinhos, tem a dificuldade, tem a luta. Mas a diferença do crente pro ímpio é que o crente ele passa com Deus. Aleluia. Ele passa com Deus a dificuldade. Ela passa com Deus a dificuldade. E o ímpio, ele passa só. Ele passa sozinho, aleluia. Porque com Deus é mais fácil. E diz a palavra do Senhor que o fardo do Senhor é leve. Glória a Deus. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia, nós não podemos ter cortado nem um pedacinho da nossa cruz. Nós temos que chegar com a cruz inteira, aleluia. Ninguém cortou a cruz de Cristo. Ele carregou a cruz nos ombros. A cruz era maior do que ele e ele não pediu para cortar nenhum pedaço. Aleluia. Ele deixou que pregassem ele naquela cruz, mesmo grande, porque aquela cruz não havia sido feita para ele. Grande Deus. Grandioso Deus. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, o que diz a palavra do Senhor nesta noite para nós. Deixa a luz do Senhor brilhar dentro de ti. Deixa a luz do Senhor resplandecer
Senhor em nós, ele tem que ser mais forte. Nós temos que dar lugar para o Espírito em nós. Grande Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele é nossa luz. É Ele que nos guia. É Ele que tem, aleluia, que nos guiar nesta vida, aleluia. Porque se o homem viver na carne, ele não somente já está morto, diz a palavra do Senhor. Mas aquele que anda em Espírito, segundo o Espírito Santo, ele quer sempre mais a presença do Senhor. Ele quer sempre mais as coisas certas. Ele quer sempre mais, aleluia, as coisas que são coisas verdadeiras. Glória a Deus. E como disse João aqui na palavra do Senhor, que o Senhor é aquele que vinha depois dele, e que ele não era digno de nem amarrar, nem desamarrar as correias das sandálias do Senhor. Deus Altíssimo, aleluia. É esse Deus que nós temos que pregar. É esse Deus que nós temos que falar dele. É aquele que foi lá pregado na cruz do Calvário de braço aberto, para que hoje eu e você estivéssemos aqui diante dele, para que hoje eu e você estivéssemos, aleluia, glorificando o nome dele. Aleluia. É esse Deus que fez o mar se abrir diante daquele povo de Israel. É esse Deus que fez o fogo do céu descer quando Elias pediu. É esse Deus, aleluia, que você e eu estamos querendo e procurando servir. É Ele quem abre a porta para nós caminharmos. E Ele diz que quando Ele não for na frente, Ele envia um anjo dele, aleluia. Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, quando é a promessa do Senhor, quando eu não puder estar contigo, porque sempre o Senhor pode estar conosco, mas quando o Senhor não vir, o anjo dele está ali, aleluia, nos guiando, nos salvando, nos ajudando, nos libertando, dando a mão, colocando em pé, porque o Senhor, ele ordena os anjos para conosco lutar, aleluia, e o anjo do Senhor, ele está constantemente em batalha, ele está lutando pela tua e pela minha vida, dia e noite e dia, porque há uma guerra espiritual nesta noite, em todos os dias. Enquanto nós estamos aqui, os anjos estão pelejando, estão lutando, guerreando contra os inimigos, contra aqueles que querem nos tirar da presença do Senhor. Muitas são as vezes que o homem e a mulher, pelas lutas, pela dificuldade, a gente se vê enfraquecido, a gente se vê muitas vezes sem saída. Mas o Senhor é a nossa saída, o Senhor é a nossa força, Ele tem que ser a nossa força todos os dias da nossa vida, porque senão nós perecemos, senão nós paramos no caminho, senão nós não acordamos se o Senhor não for a nossa força. Glória a Deus. Quando o Senhor levou Ezequiel naquele vale de ossos secos, o que o Senhor disse para Ezequiel? Ezequiel profetiza para esses ossos reviverem. Ele podia tão somente erguer a mão e fazer os ossos se reviverem. Mas ali ele estava ensinando o homem e a mulher dele a profetizar. Profetiza a tua vitória nesta noite. E ela virá. Aleluia. Profetiza o inimigo por terra e ele cairá. Profetiza a força do Senhor. Que o Senhor é a tua força. Profetiza que eu faço o que eu sou, diz o Senhor. Deus, que maravilha. Glória a Deus. Tu não pode fazer, eu faço. Tu não pode ir, eu vou. Tu não pode, eu faço. Porque eu sou Deus. Deus santo. Aleluia. Maravilhoso. Porque esperas, porque levanta negócio, levanta. Porque esperas. Eu não tenho falando contigo, diz o Senhor. Eu tenho mostrando. Oh, glórias. Glória a Deus, grande Deus. Porque esperas para profetizar a minha profetiza a tua vitória nesta noite. Eu sou Deus que se você determinar o dia, eu faço no dia que determinas, porque eu sou Deus. Quando Ezequiel profetizou, ele teve certeza de que se ele abrisse a boca, profetizasse, os ossos secos tomavam vida, como diz o Senhor. Aleluia. E assim foi feito, ele profetizou, e o exército de ossos secos se levantou. Aleluia.
Grandioso é Elias, quando ele clamou o fogo do céu, ele não duvidou. E o Senhor mandou o fogo do céu e consumiu aqueles homens que estavam perseguindo Elias. Glória a Deus. Quando Eliseu caminhava naquele caminho e os meninos começaram a zombar de Eliseu, some calmo, Eliseu tão somente levantou a mão, aleluia. E assusta comer aqueles meninos. E nós não somos diferentes, nós somos profetas do mesmo Deus. Aleluia, Deus não mudou. Deus é aquele ainda. Deus é aquele ainda. Glória a Deus. Aleluia. E calma, ó a glória do Senhor descendo neste lugar. Vamos, Tunai. Vai sentir no teu peito fogo, aleluia. Porque aqui está tudo ao certo. Glória a Deus, aleluia. Santo. Glória a Deus. Quando o Senhor estava lá. Deus grandioso, Deus de poder, aleluia. Grande Deus. Grandioso. O que foi que o Senhor falou para os profetas? Oh, aleluia. Será que não pode orar, não pode vigiar? Aleluia. É Jesus Cristo, Deus. O que não sabe o tamanho que é o meu braço, diz o Senhor. Não sabe a força que eu tenho, tu sabe. Tu me conhece, tu sabe que eu entro lá e levo a porta, arranco o cativeiro, coloco aqui atrás do túmulo, pra pegar minha palavra. Tu sabe que eu sou aquele que eu pego lá do motor, coloco aqui, coloco o meu nome. Papai, Deus querido, Deus tremendo. Deus vivo, Deus de Israel. É o nome do Senhor. Oh, Então deixa a luz, Senhor, meu deixa a Deus, meu luz do Pai, Espírito teu Santo santo. resplandecer aqui nesta Oh, noite. Senhor, Deixa